Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. A professora vai começar aqui. Deixa eu só tirar daqui. Voltar aqui. Olha só, hoje, quinta-feira, tá bom? Nós vamos fazer essas atividades de interpretação, tá? Lá da sinopse, do material de jornal lá que a gente viu da aula passada. E a 27 a gente só vai fazer só a letra F. Vai ter aqui a sugestão do conto, que depois eu vou falar para vocês, que quem tem o arquivo, esse arquivo todo aqui que a professora mandou para vocês, se clicar aqui, vai dar direto aqui nos Músicos de Bremen, mas também eu vou mandar pelo WhatsApp também o link, tá? E depois matemática aqui, continuação de polígonos, tudo bem? Então, ó, localize e copie o nome do autor de Alice no País das Maravilhas. O que vocês vão fazer? Vocês vão voltar aqui e vão copiar o nome do autor, tá? O nome do autor, pessoal, olha só, é esse aqui, ó, Lewis Carroll, sei lá como é que pronuncia, tá? Então vai ser esse nominho aqui. Então vocês vão escrever aqui. Observe os anos que aparecem entre parênteses e escreva o ano de nascimento do autor e o ano que ele faleceu. Vocês vão procurar aqui qual foi o ano de nascimento e o ano de falecimento. Lembrando que se vocês encontrarem aí, ó, tem essa data aqui, certo? A primeira sempre é o ano de nascimento. E a segunda, né, ó, é o ano de falecimento. Então, sempre a primeira aqui, ó, a primeira data. Deixa eu colocar aqui do ladinho. A primeira data é ano de nascimento e a segunda data é ano de falecimento. Tudo bem? Vamos embora para frente aqui. Circule a palavra ela e assinale a quem está se referindo, tá? Olha só. Ela, cadê o ela aqui, ó? Ela decide usar a imaginação. Quem que decide usar a imaginação? Leiam aqui e vocês vão ver quem decide usar a imaginação. Tá? A menina ou a cidade? Quem usa a imaginação? Reescreva o trecho sublinhado, substituindo a palavra ela por aquela que você assinalou na atividade anterior, tá? Então, se você colocou a menina aqui, que é o correto, já dando a resposta, vocês vão copiar. Como nem sempre consegue companhia para suas brincadeiras, ela, quem? Vocês vão substituir a menina, tá? Vocês vão copiar tudinho isso daqui, tá? Copiar, copia. E depois, a hora que chegar aqui no ela, vocês vão tirar o ela e vão colocar a menina decide usar a imaginação. Copiar até aqui, tá? Bora lá? Vamos lá. Na peça, a protagonista é uma menina que mora em uma metrópole. Você sabe o que é uma metrópole? Pesquise no dicionário e copie aqui. Protagonista é o personagem que mais aparece, o personagem principal, tá? É o personagem que faz toda a diferença no teatro. Então, que ele dá mais encanto, mais magia, que ele aparece bastante. Ele é o personagem principal. E aí, ela mora em uma metrópole. Você sabe o que é uma metrópole? Né? Pesquise no dicionário. Então, vocês vão procurar. Gente, se vocês não têm dicionário, a professora até tem um dicionário aqui em casa. Mas, geralmente, tá tão fácil hoje em dia o celular que aí eu já pesquiso. O significado, digitam aí, significado da palavra metrópole. Lá no Google já vai aparecer já de cara já é um verbete de dicionário, tá bom? Vocês podem copiar ele, tá? Do jeitinho que tá lá. Depois eu vejo e dou um vistinho. Agora a gente chegou no Peter Pan, tá? A sinopse do Peter Pan. Então vamos lá. A peça narra a história do Peter Pan, o menino que não queria crescer, do clássico escrito por J.M. Barrie, 1860-1937. Quando ele conhece os irmãos Wendy, João e Miguel,
os leva para a terra do nunca, onde eles precisam enfrentar o terrível Capitão Gancho. Localize e copie o autor da história do Peter Pan. É a mesma coisa da atividade anterior, tá? Observe os anos que aparecem entre parênteses e escreva o ano de nascimento e o ano de falecimento. Expliquei lá em cima. Se vocês, né, não lembrarem, tá? É a mesma atividade, só muda a localização e as palavras. Volta o vídeo e aí vocês vão ver, tá bom? Circule a palavra ele e eles no trecho sublinhado e assinale cada uma delas está se referindo. Então vamos lá. Ele. Quem está se referindo aqui? Ele. Cadê o ele aqui, ó? Quando ele. Ele quem? Peter Pan. E tá pedindo pra gente ver eles. Conhece os irmãos Wendy, João, Miguel e os leva para para a terra do nunca, onde eles. Eles quem? Wendy, João e Miguel. E acho que também o Peter Pan também entra junto. Vamos ver lá? Ah, aqui ó. Ele é menino ou Peter Pan? Peter Pan. E eles? Os irmãos ou Peter Pan e os irmãos Wendy, João e Miguel? Reescreva o trecho sublinhado, substituindo a palavra ele por aquela que está referindo. Igualzinha a outra. Vocês vão copiar tudinho. Então, vocês vão copiar. Quando Peter Pan conhece os irmãos Wendy, João e Miguel e os leva para a terra do nunca, onde as crianças, né? A gente pode colocar aqui, ó, onde os irmãos, né? Deixa eu ver só aqui a resposta da apostila para ver se eu estou correta com o que eu estou falando, se é, né? Para não ficar repetitivo. Tô chegando. Achei. É, realmente, é isso aí mesmo, tá? Aqui, ó, o correto é, ó, Peter Pan e os irmãos Wendy. Então, ó, reescreva o trecho sublinhado, substituindo a palavra ele por aquela que está se referindo. Então, esse ele aqui eu vou trocar por Peter Pan. Então, a hora que eu vejo aqui no texto, deixa eu pegar aqui na apostila, assim eu não preciso ficar voltando, ó. Vocês vão fazer igual o outro, ó. Quando Peter Pan com letra maiúscula, lá estava escrito ele, certo? Ó. Quando ele, quem? Peter Pan, letra maiúscula. Peter Pan conhece os irmãos, aí vocês vão copiar tudo até chegar lá no gancho. Dá uma apertadinha aí, senão não dá tempo. Não cabe, certo? Então, pessoal, a palavra onde indica qual lugar. Vocês vão voltar aqui, ó. Esse onde. Onde eles precisam enfrentar o terrível Capitão Gancho. Onde eles foram parar? Peter Pan não levou eles em algum lugar, né? Então, vocês vão colocar qual é o significado desse ontem. Onde, né? Na folha de papel entregue pelo professor, represente por meio de desenho a terra do nunca. Depois mostre aos colegas e exponha o seu trabalho no mural da sala. O que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar aí na casa de vocês. Como que vocês acham que é a terra do nunca? Como é que vocês acham? Na ideia de vocês, né? Como que é a terra do nunca? Coloca a data, tá? A data de hoje lá no seu caderno e escrevam na frente, terra do nunca. É nome próprio, viu, gente? Por isso que tem que ter letra maiúscula. E aí vocês desenham lá, tiram uma foto e mandam para Pro. Tudo bem? Eu vou querer saber qual é a terra do nunca de vocês. A minha eu tinha que ficar pensando, como que será que é uma terra do nunca? A terra do nunca.
Interessante, é legal até para nós adultos pensarem, né? Como é que seria uma terra do nunca. Releia o trecho e em seguida faça o que se pede. Gente, é a mesma coisa das outras. Copie o nome do autor da história original ou roxinol. Observe os anos em que o autor faleceu e o que o autor nasceu. Qual é a nacionalidade do autor da história original? Onde foi que ele nasceu? Aonde foi que ele nasceu? Tá? Qual é o nome da companhia que fez a adaptação com bonecos na fábula de Roxinol e o Imperador? Tem o nome da companhia. A companhia sempre começa com CIA, tá? Pesquise a palavra adaptação no dicionário e registre aqui seu significado. Então, entre no Google e digite significado de adaptação. E aí vocês escrevam qual foi o significado aqui. Você já viu um rouxinol? Sabe o que é? Relembre com os colegas e o professor a fábula O Rouxinol e o Imperador. Gente, olha só, aqui eu coloquei aqui o significado de adaptação, tá? Olha só, vai aparecer assim no Google para vocês, tá? Adaptação, substantivo feminino, porque eu falo a adaptação, é uma ação ou efeito de adaptar-se, ajuste de uma coisa a outra, utilização de qualquer objeto ou utensílio para finalidade diversa de seu uso primitivo. Então, aqui tá falando uma frase onde vai a palavra adaptação. Então, ó, essa mesa é... Aqui eu não sei porque que tem esses dois AA, gente. Não sei. Preciso pesquisar. Mas eu acredito que seja assim, ó, essa mesa é a adaptação de uma máquina de costura, tá? E assim vai, tá, gente? Aqui o rouxinol, eu não tenho a fábula O Rouxinol é o Imperador, mas também vocês podem ir lá no YouTube e pesquisar sobre a fábula O Rouxinol e o Imperador. Vão lá no YouTube, certo? E assistam O Rouxinol e o Imperador. Gente, é muito linda, tá? Eu só não coloquei aqui, eu coloquei o outro conto, senão ia ficar muito grande, tá bom? Os saltimbancos, tá? De novo, uma sinopse para vocês consultarem aí as perguntinhas. Então, é inspirado em que conto clássico? Localize no texto e copie os nomes dos autores da história original, os músicos de Bremen. Quais são os personagens principais dessa história? Está escrito aqui. No trecho sublinhado, a quem a palavra ele está referindo? Ó, no trecho sublinhado, eles, ó, está se referindo a quem? Aos irmãos Grimm, aos animais ou aos músicos? Vocês vão ver aí. Reescreva o trecho sublinhado, substituindo a palavra eles pela qual está se referindo. Então, o que você colocou aqui, você vai copiar tudinho, ó, junto, quem? Os irmãos Grimm? Ou juntos os animais? Ou juntos aos músicos? Formaram um grupo musical, rumam para a cidade. Vocês vão copiar tudo isso, substituindo eles pela palavrinha que vocês assinalaram aqui em cima, certo? Relembre com os colegas e o professor o conto dos músicos de Bremen, tá? Então, aí vai a sugestão para vocês, tá? Lá naquela parte aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui, e eu também vou enviar para vocês o link dos músicos de Bremen. Só não posso passar aqui já direto no vídeo, por quê? Por causa de ser YouTube, né, gente? Aí eu não posso copiar uma coisa que é de outra pessoa que fez, tá bom? Então eu não posso por aqui, tá? Mas está o link aí para vocês visitarem a página dessa pessoa que fez, certo? E agora, pausa o vídeo aí, pega a matemática
Já pegou? Não pegou ainda? Pausa aí, pega lá. E nós vamos abrir aí lá na página 15. E vamos observar essas figuras planas. Figuras planas. Por que figuras planas? Porque elas não têm profundidade. Olha só o celular da Pro. O celular da Pro, ele não é eu não posso falar para aqui que ele é uma figura plana, tá? Por quê? Porque ele tem, ó, deixa eu ver aqui, ó, ele tem profundidade. Deixa eu ligar a luzinha aqui para ficar melhor para a gente enxergar, tá vendo? Ele tem profundidade, certo? Então, ele tem profundidade, ele tem a profundidade, ele tem a largura e tem o comprimento, certo? Se a gente for ver, tudo em nossa volta, tá? Sempre tem isso. Deixa eu colocar aqui do ladinho, para ficar mais clarinho. Isso. Tá? Então, aqui atrás da Pro, certo? Eu tenho várias figuras planas, tá? As principais que vocês já conhecem, o triângulo e o quadrado. Tá faltando o retângulo aqui, tá? Mas eu tenho o triângulo, eu tenho o quadrado, eu tenho o pentágono, eu tenho o hexágono, tá? Quanto mais lados tem, os nomes são referentes, os nomes são formados com referência aos lados, tá? Então, se eu tenho 5 lados, que nem aqui, ó, o pentágono, eu tenho 5, é penta, tá? 5, tudo bem? Vamos lá, ó. Observe as figuras planas a seguir. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tá assim, por quê? Porque vai pedir para vocês colocarem aqui embaixo a letrinha de quais são polígonos. Lembrando que polígono não tem parte redonda. Polígono não é somente uma linha. Polígono não é cruzado, não tem linha cruzada, tá? Então, das atividades anteriores, que são, deixa eu ver aqui, deixa eu fuçar aqui, quais foram as atividades dos polígonos, ó, lembra aqui, ó, olha só, a professora ensinou vocês, ó, as atividades do polígono, tá vendo? Então, os polígonos aqui, ó, eles são todos fechadinhos, tem figuras retas e não são cruzados, tudo bem? Então, aqui vocês vão observar e vão colocar aqui quais dessas figuras planas são polígonos. A é um polígono? O Pro não é redonda, não é aberta e não é cruzado, é um polígono. Então, cadê aqui? Ó, letra A. A letra B é um polígono? Não. A letra C é um polígono? Opa, foi lá em cima. Letra C é um polígono? A D é um polígono? E assim vai, tá? Vai colocando aqui, ó, letra C, vírgula, letra D, e assim vai, tá? Terminem aí. Não terminei, tá? Terminem vocês aí agora. Terminando, pausa o vídeo aí para quem não terminou, é lógico, tá? E aí continua aqui com a Pro. Polígonos são figuras planas fechadas formadas apenas por linhas retas que não se cruzam. Falou tudo, tá? 4. Você já sabe que um giro de 1/4 de volta recebe o nome de ângulo reto? E aí, você sabia? Se a gente estivesse na sala de aula, a professora ia mostrar todos os ângulos retos que a gente teria dentro da sala de aula. Como, por exemplo, o cantinho da parede, tá? Então, cada canto da parede, pode procurar aí no quarto de vocês. Cada canto da parede do quarto de vocês tem um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, tá? Eu vou ter aqui uma caixa, tá? Eu tenho uma caixa, certo? Olha só aqui, ó. Eu tenho uma caixa. Essa caixa aqui, que eu estou pegando ela na mão, ela tem esse ângulo aqui, ó, tá vendo? Ó?
é um biquinho, tá? Só que se eu fizer assim, ele é abertinho, tá vendo? Sim. Então, ele é um ângulo reto. Por quê? Porque ele é um quarto de volta. Entenderam? Não entenderam? Se você pegar um quadrado, certo? E juntar todas as partinhas dele no meio, vai dar um círculo. Entenderam? Não? Quer ver? Eu vou fazer com vocês. Só um minutinho, que eu vou pegar uma folhinha e já volto. Não tem nenhuma aqui, peraí. Só não é colorida, tá? Não é colorida. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um quadrado com ela para dar certinho, tá bom? Só vou fazer um quadrado. Um quadrado, vou pegar a minha reguinha aqui. Gente, aí a professora que grava as coisas, se tivesse outra pessoa gravando, eu ia mostrar aqui eu fazendo para vocês. Bom, mas ó, fiz um quadrado, certo? Se eu pegar esse quadrado, eu vou alinhar ele aqui bonitinho, ó. Deixei esse canto aqui, tá vendo, ó? Olha só esse canto. Estão vendo, ó? O canto. Se eu pegar essa pontinha, juntar ela aqui no meio, todas as pontas juntar no meio, olha só o que vai acontecer, ó. Olha essa aqui, como é que vai acontecer. Figuras, gente, olha que legal. Ó. Estou formando figuras geométricas com a folha de papel. Aqui, olha só, tá vendo? Tô dobrando. Olha, ficou uma carta. Tem 5 lados essa carta. Também é um polígono. E aí, essa daqui. Olha só que legal que eu deixei. Ficou assim. Agora, olha a mágica. Quer ver? Vou arrumar uma caneta. Peguei uma canetinha vermelha. E vou fazer... Fiz um círculo com a canetinha, bem aqui, ó. Fiz um círculo, tá vendo? Fiz um círculo. Por que fala que cada ângulo é de 90 graus é um quarto de giro? Por quê? Porque, olha só, gente, ó, quando a gente junta, olha só que legal que acontece, ó. Olha aqui, vou virar a folha aqui pra trás, olha lá. Então, aqui eu tenho um quarto do círculo, ó, tenho as 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. Ai, tá pequeno, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, eu tenho essas 4 partes, estão vendo, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4. E aí eu juntei elas aqui no meio, ó. Tá vendo, ó? Olha só que legal. Hein? Ó. Eu juntei elas aqui no meio. Ficou assim. Então, essa aqui é um círculo dividido em 4 partes. Ó, que legal. 4 partes. Então, isso significa que cada ângulo retinho, ó, por que é reto, ó? Tá? É meia volta do círculo. É meia volta não, desculpa. É um quarto do círculo, tá bom? Olha só que legal. Show, né? Tem tudo a ver. Que gostoso, né? Olha só as figuras que formaram aqui. Façam essa atividade também, gente, tá? Eu peguei a folha de papel, ó. A folha de papel era assim, tá? Folha. O que eu fiz? Eu dobrei ela, né, ó. E tirei esse pedacinho aqui, ó, que ficou.
tá? Tá bom? Então tá. Bom, vamos continuar. Deixa eu projetar aqui de novo para vocês, ó. Então, olha lá. Mas você sabia que o ângulo pode ser um dos elementos de um polígono? O ângulo, ele faz parte de um polígono. Por quê? Porque o polígono, ele tem todos os lados retos. Todos os ladinhos retinhos, tá? Então, ó. Eu tenho vértice, os biquinhos. O ângulo, né? Ó, os ângulos aqui é o pintadinho em verde. E o lado ao lado, tá? Eu tenho, ó, nessa tela aqui onde eu estou, essa tela aqui onde é que eu estou, ó, tá vendo? Cadê? Aqui. Tá? Eu tenho os lados da tela, certo? Eu tenho os lados. Eu tenho os ângulos aqui por dentro, ó, os ângulos. Cadê? Aqui, os ângulos. E tenho os vértices, que são esses biquinhos aqui da tela, tá bom? Então, olha só, as figuras planas a seguir são polígonos, tá? Deixa eu vir cá aqui pertinho de vocês, ó. Eita, cadê? Aí, ó. As figuras planas a seguir são polígonos. A letra A, a letra B, a letra C e a letra D. A palavra polígono é de origem grega e significa muitos ângulos. Poli significa muitos e gono significa ângulos, tá? Então, poli, tudo que tiver poli são vários. Então, se eu sou polivalente, eu tenho várias valentias, né? E assim vai. Aqui em cima, registre no quadro a quantidade de dados de vértices e ângulos de cada polígono, tá? Então, essa atividade, ela tem que prestar atenção, ela não é chata, só tem que prestar atenção. Então, ó, o que nós vamos começar? Nessa linha aqui, a gente vai fazer sobre a letra A, tá? Então, nós vamos voltar lá e vamos observar apenas a letra A. Vamos voltar aqui. Quantos números de lados eu tenho? Presta atenção que vocês vão fazer a B, a C e a D sozinhos. Eu tenho um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. Então, aqui eu tenho que colocar o número 4, certo? Números de vértices. Gente, vértices são os biquinhos, tá? Então, eu tenho um biquinho, 2 biquinhos. Deixa a professora colocar de outro jeito para vocês entenderem melhor aqui. Eu tenho um biquinho, 2 biquinhos, vou pintar aqui o biquinho assim, ó. Vou pintar aqui, ó. 1, 2 vértices, 3 vértices e 4 vértices, ok? E por fim, deixa eu colocar aqui, ó. Tem 4 vértices. E o número de ângulos. Ângulos é por dentro que a gente vê, tá? Por dentro e por fora também é a mesma coisa, mas a gente vai ver aqui por dentro. Quantos ângulos? Eu tenho 1, 2, 3, 4 ângulos. Certo? Então, eu tenho 4 ângulos. Vocês vão fazer da letra B, da letra C e da letra D, tá? Se vocês estiverem com dúvida, é só voltar aqui, ó. Que o vértice é o biquinho. O lado é o lado e o ângulo é essa parte aqui, ó, tá? O ângulo é por dentro. Tudo bem? O que você observa em relação à quantidade de lados, vértices e ângulos de cada um desses polígonos? Vocês vão reparar e vão escrever aqui para mim o que vocês acham, tá? Não aceito, Pro, não acho nada. Vocês têm que achar alguma coisa. Vocês são inteligentes, tá? O nome do polígono é dado de acordo com o seu número de lados. Isso eu falei da outra vez aqui, a hora que eu estava explicando aqui. Que é igual ao número de ângulos. Observe o polígono a seguir. Quantos lados tem esse polígono? Ele tem, ó, 1 lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados e 7 lados. Ele tem 7 lados.
Ah, tem aqui, ó, 7 lados. Esse polígono recebe o nome de heptágono. A palavra heptágono é de origem grega. O hepta significa 7 e o gono significa ângulo. Né? Lembra os polígonos? Poli, bastante. Gono é ângulo. Então, gono é ângulo, tá? Vocês repararam que a professora rabisca bastante. Vocês têm que fazer o mesmo, tá? Para não perder o raciocínio. Tudo bem? Em abril de 2008, cadê? A seleção brasileira feminina de futebol foi heptacampeã da Copa América. As atletas levaram a taça depois de uma campanha invicta na competição. Quantas vezes essa seleção foi campeã da Copa América? Olha, hepta. É o mesmo que aqui, ó, heptágono, 7. Se é hepta, vem de... Cadê? Se é hepta, vem de 7. Campeã, então são 7 vezes campeã. Quantas vezes essa seleção foi campeã da Copa América? 7 vezes. Observe a tabela a seguir com o número de alguns polígonos de acordo com o número de lados. Então, aqui eu tenho o triângulo com 4 lados. Fala quadrilátero. Por quê? Porque tanto pode ser o retângulo, quanto o quadrado, quanto o losango, né? Ó, ele também tem 4 lados, mas ele não é nem o quadrado e nem o retângulo. Entenderam? Então, vamos lá. O pentágono tem 5 lados, o hexágono tem 6 lados, o heptágono tem 7 lados e o octógono tem 8 lados. E assim vai. Desenhe na malha quadriculada a seguir um quadrilátero. Então, gente, vocês vão desenhar um quadrilátero. Significa que tem... Cadê o mouse da Pro? Significa que tem 4 lados. Tá? Eu não vou desenhar aqui porque eu quero ver como que vocês vão desenhar aí, tá? Mauro desenhou alguns polígonos. Olha só, ele desenhou, gente, são figuras planas, tá? Mesmo jeito, elas têm lados, ângulos e vértices, tá? Então são polígonos. Os polígonos que ele desenhou são pentágonos, octógonos ou hexágonos. Voltem aqui e vejam o pentágono, o hexágono e o octógono, quantos lados tem, e vocês vão contar aqui. E vai fazer um xizinho. Todos eles têm o mesmo número, tá, de lados. Porém, tem as formas diferentes, mas tem os mesmos números de lados. Aí vocês vão colocar aí. Pinte os polígonos de acordo com as cores indicadas a seguir. Então, olha só, triângulo, quantos lados tem? Quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono. Então, vocês vão contar os lados e pintar da cor que está aqui. E a professora vai corrigir que cor que vocês pintaram, certo? E aí, pessoal, acabou a nossa aula, tá, de hoje. Façam bonitinho e mandem as fotos para a Pro. Tudo bem? Então, eu espero ter ajudado. Beijo e até amanhã, se Deus quiser.